Então vamos lá. Nós tínhamos uma questão lá para fazer uma função lá, né, que retorne o número de dias anos, né? Número de dias, um ano. Sendo que ele ia receber um ano como parâmetro, certo? O segundo que a gente tinha era para retornar o número de dias do mês. Eu passava um ano e passava um mês. É isso? E o terceiro, que era para retornar o número de dias, né, compactado de uma certa data. Compactado de uma certa data. A data ia ter ano, mês, dia. É isso? Vocês vão prestar atenção aqui, eu gravo aula. Se vocês não forem continuar no celular, eu não posto aula. O que vocês preferem? Hã? Ah, então, vamos fechar o celular e vamos assistir a aula. Então, vamos fazer um de cada vez, certo? Presta atenção que o processo é um pouco diferente, provavelmente, da forma que vocês fizeram. O que que acontece lá? Então, eu vou ter lá um int, vou chamar de dias ano, ok? Vou receber um ano qualquer e ele vai me retornar o número de dias daquele ano. Eu costumo fazer assim, ó. Vou declarar como int dias e vou dizer que de antemão, já de cara, na declaração, ele vai retornar 365. Por que que eu vou dizer que ele retorna 365? Porque o ano bissexto é o que menos tem, ele vai ter a cada 4 anos. Se eu pegar dentro do intervalo de 10 anos, vou ter 2 bissextos e vou ter 8 não bissextos. Então, de cara, eu já digo que ele retorna 365. Faz sentido? Tá. Então, na realidade, não estou retornando. Estou dizendo que o número de dias seria 365, certo? Aí eu vou verificar qual que é a regra para dizer se ele é um ano bissexto. Não. Se o resto da divisão. Então, eu tenho a regra de que o valor do ano, o resto da divisão, uso percento, por 4 ser igual a zero, certo? Mas tem uma outra regra que fala sobre divisão com 100. O que é divisão com 100? Então, eu tenho, mas ele pode ser divisível por 4 e ele pode ser divisível por 100? Não, é o que então? Se fosse por 100, por 4 seria a cada 100 anos, né? Então pode ser. É o quê? Ele pode ser divisível por 4, do que mais? E ano, o resto da divisão do ano por 100 ser diferente de zero. Não é isso? Igual é igual, igual, diferente é exclamação é igual. Não é isso? E a outra questão que poderia ter é o quê? Ano divisível por 400. Essa é a regra que diz sobre ano bissexto. Não é isso? Mas se isso acontece, significa o quê? O dias aqui vai ser quanto? 366, certo? Bom, dessa maneira, eu usei else? Não, certo? Eu só vou trocar quando ele for divisível dentro dessa condição do if, certo? Então, o que ocorre? Eu venho aqui e dou um return em dias. Fez sentido?
Entenderam ali o que foi feito? De boa, hein? Tranquilo? Essa é a ideia da gente, por default, considerar. Por default, eu quero dizer por padrão. Eu pego o que tem a maioria. Fica mais fácil de entender, não é? Então, de padrão, eu digo que ele é aquela quantidade. Eu vou checar se ele não é, que é o que tem menos possibilidade, certo? Muito bem. Vamos ao dias, mês. Então, eu vou ter lá int, dias, mês. Eu vou receber um int ano e vou ter um int mês, certo? O que que vai acontecer? Quais são os meses e como é que são o número de dias? Eu tenho lá então janeiro 31, fevereiro 28, 29, março 31, né? Eu tenho, ó, janeiro, março, maio, junho. Maio, junho, julho, perdão, julho, agosto, outubro, dezembro, certo? Tenho 7 meses que a quantidade de dias é o quê? 31, certo? Aí eu tenho fevereiro não conta, né? Abril, junho, são dois. Setembro, novembro, são 30. São 4 meses que tem 30. E um mês que pode ser 28 ou 29. Fechou? Então, vou usar o mesmo princípio. Vou dizer, recebe quando? Qual que mais tem? 31. Eu vou dizer o que tem 31. Aí eu vou pegar e vou fazer o quê? Vou verificar se mês for igual a 4 or mês igual a 6 or mês igual a 9 or mês igual a 11. São esses meses? Se não é a primeira condição, por default, então, se for um desses meses, eu vou dizer que ele retorna 30, certo? Aí eu venho com else, mas eu não posso usar só else aqui, tem que usar um if. E vou verificar se o mês for igual a 2, certo aí? Então, vou dizer o quê? Bom, se o mês for igual a 2, eu vou dizer que dia, de qualquer forma, já recebe 28, certo? Porque, de qualquer forma, a maior parte dos meses de fevereiro é 28. E vou verificar se dias ano, e aqui eu vou passar somente o ano como parâmetro, ele é igual a 366, aí dias recebe quanto? 29. Fez sentido? Tranquilo? Daí aqui embaixo eu vou fazer o quê? Bom, esse fecha aqui é do 28 aqui, esse fecha aqui é lá da minha função aqui do início, e aqui eu vou dar um return dias. Vocês usaram mais return do que eu, né? Certo? É tranquila a ideia aqui? Ficou menor que o de vocês? Simplificou? Deu para entender que a gente pode usar essa ideia de que eu tenho a situação de ter o maior número de vezes, e eu não fiz essa comparação e coloquei ele por default como ele sendo o que tem maior número de dias. Coloquei ele como 31.
Aí eu vou checar se ele pode ser 30. Mais fácil eu checar o que tem menos do que o que tem mais, certo? Né? E daí, se não for, por último, vou checar que a chance, dentro dos 12 meses que eu tenho no ano, de cair fevereiro é um dozeavos, na verdade. É muito mais difícil cair no mês de fevereiro do que cair em qualquer outro mês, não é? Então, vou checar primeiro as outras possibilidades. Mas pode ser que aconteça. Bacana? Alguma dúvida aqui? Alguém fez desse jeito? Beleza? Entenderam o jeito, né? Beleza. Agora a gente vai aplicar o que tem nas duas anteriores, certo? Por quê? Como é que a gente vai fazer? Eu vou criar um int compacta, não é isso? Onde aqui recebe um int ano, int mês, int dia. Não é assim que ele pede? Vai passar um dia, mês e ano, certo? Aí eu quero que ele retorne o valor inteiro que me diga a data compactada, certo? Então, eu vou vir aqui e vou dizer dias, princípio recebe zero, tranquilo? Né? Poderia dizer que começa com um? Você pode dizer que começa com um, né? Mas vamos dizer assim, em princípio, a soma vai ser o número de dias que vai ter, assim? Então, começa com dia zero. Eu vou começar por ano, certo? Como é que eu vou começar por ano? Ó, vou criar umas outras variáveis aqui além do dia, que eu vou chamar de D, ó, vou chamar na sequência A, M e D, certo? Vai ser um contador para ano, um para mês, outro para dia, né? O dia nem precisa, na realidade, então, só para ano e para mês, certo? Eu poderia usar um contador genérico? Também poderia, mas aqui é para ilustrar que eu posso trabalhar dessa maneira. Então, vamos dizer assim, vou fazer um for com A, que é o ano, que começa em 1901, não é assim que diz lá a questão? Começa em 1901, e eu vou fazer, enquanto o A for menor que ano, né? Lembrando que se a gente pegar o exemplo lá de 20 do 10 de 1905, eu vou ter que fazer aqui 1901, 1902, 1903 até 1904. 1905 eu não vou contar porque se eu contar 1905 eu vou contar o ano inteiro, certo? Então vou fazer o quê? Enquanto ele for menor que ano, quer dizer que é menor que 1905, né? O ano mais. Ele vai incrementar o ano, certo? Aí ele vai fazer o que aqui? Vai pegar os dias, vai somar, fazendo a forma tradicional lá, mais, vou chamar o dias, chamei de dias, ó, dias, ano, e vou passar o A para ele fazer a conta. Então o A começou com quando? 1901. Então ele vai retornar o número de dias do ano 1901. Aí ele vai incrementar o A para 2, 1902. Vai trazer o número de dias do ano 2. Vai incrementar para 3, vai trazer o número de dias do ano 3. Isso tudo vai acumulando em dias. Vai trazer, até o 3 era 365. 365 mais 365 mais 365. Aí quando veio o ano 1904, vai retornar 366. Assim? Faz sentido? Beleza. Aí chegou 1905, caiu fora. Saiu, certo? Aí ele vai fazer o quê? Vai fazer um for com M, iniciando com 1, enquanto M for menor que mês. Ele vai fazer o quê?
M mais mais. Faz sentido? Não? Vamos desligar esse celular. E aí? Ele dá o que ali? Ele vai fazer o mês de janeiro. Vou pegar o mesmo dias que está lá em cima, que ele somou o número de dias do ano, e vou dias mais dias mês. Ele tem que passar quem aqui? O ano. O ano quem mais? O mês. Só que o mês vai ser o M. Por que não mês em vez de M? Hã? Se for um mês, ele vai pegar o mês 10 ali, que eu coloquei. Vai calcular uma vez o mês 10, outra vez o mês 10, e sempre o mês 10 vai dar 31 dias. Né? Não tá certo? Se for o M, ele vai calcular o quê? Vai calcular um, mês 2, mês 3, mês 4, até chegar ao mês 10. E o ano? Por que que o ano tem que ser ano e não ano? Hã? Porque o ano já está fixo em 1905. Então o ano tem que ser 1905, certo? Então vai pegar 1905, vai pegar mês de janeiro primeiro, depois vai pegar mês de fevereiro, março, abril, até chegar no mês de setembro. Mês de outubro ele não vai contar. Se ele contar o mês de outubro, vai ficar errada a conta. Faz sentido? Pergunto: se por um acaso eu deixasse A aqui em vez de ano, daria certo? País democrático. Quem acha que dá certo, levanta a mão. Dois. Ah, vocês fizeram assim. Quem acha que dá errado, levanta a mão. E empatou. 2-2. E agora? Quem é que tira a diferença aí? Deixa eu perguntar de novo. Se deixar o A ali, ele vai dar certo ou vai dar errado? Quem acha que vai dar certo? Deixar A aqui em vez de ano aqui. Isso é o mesmo caso que meia. Você vai pular um, toda vez que for contabilizar. A gente analisa assim. No laço de cima, eu usei o A como contador. Ele chegou até quanto, o A? Ele chegou até quanto? Ele saiu do laço. Por que que ele saiu do laço? Não, porque ele chegou em 1905. Porque ele pede ali A menor que ano. 1904 é menor que 1905, certo? Então ele chegou até a 1905. Ele incrementou mais uma vez, ele saiu fora do laço. Então, neste momento, o valor de A está valendo igual. Só que como eu declarei variáveis distintas para cada laço, dá certo. Se eu usasse uma variável i, por exemplo, genérico aqui, já não teria como fazer, certo? Então, o correto aqui é usar ano. Neste caso em particular, daria igual. Mas se eu usar a mesma variável, não vai dar. Deu para entender? Tranquilo? Beleza. Então, dessa forma, ele vai fazer o quê? Ele vai calcular ali 31 dias para janeiro, 28 para fevereiro, 31 para março, e assim sucessivamente. E o que que vai acontecer? Com isso, terminou o número de dias, só sobrou dias do dias, que é o dia mesmo, que é 20, certo? Como é que faz então? Vou pegar dias e vou fazer o quê? Dias recebe dias mais dia
Menos um. Menos um porque, em princípio, começa com dia um, né? Certo? Que, em princípio, o dia começaria com dia um, certo? Faz sentido? E aqui eu venho e dou um return em dias, certo? O nome da função é compacta, mas ele retorna a variável dias. Isso tem chance de dar certo? Alguém tinha feito dessa forma? Não. Tem lógica que foi feita? Fez sentido? Então, vamos. Alguém tem alguma dúvida aqui? Tá muito fácil esse negócio. Tem que complicar um pouco mais aí. Tá muito simples as coisas. Não? O pessoal que tinha feito da outra vez, viu que eu estou fazendo uma sequência diferente, né? Conteúdo. Vamos ver aqui. Linguagem C. Então, aqui. Deixa eu tirar os comentários aqui que eu deixei aqui. E vocês têm testado os códigos que eu tenho passado? Tá tudo certo? Vocês não podem confiar, cara. Vocês têm que fazer. Não é verdade? O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ler para testar, vamos declarar o valor para fazer o teste. Como vocês querem fazer? Declara direto e manda calcular? Ou a gente lê o valor e vê como vai dar? Hã? Vai ler o valor. Então, barra N. Eu vou começar lendo o ano. Pode ser? Tem que declarar primeiro, né? Int, dia, mês, ano. Vamos ler primeiro o ano. Lendo padrão americano, né? Ah, não, padrão americano não é esse, né? Mês, dia, ano, né? E como é que a gente faz? Como é que vocês fizeram para testar o código? Para ver se está certo. Hã? Jogou no programa. Então, mas como é que faz para testar para saber se está certo? Ah, hã? Então, vamos dizer aqui o número de dias. Pode ser o número de dias que ele vai retornar? É, então, aqui eu vou colocar ano e vou colocar dias, ano do ano. Entenderam aí o que eu fiz? Chamei a função e vai retornar o valor. Então, que ano?
Sim, eu coloquei só para ler o ano. 2024 teve 360, tem 366 dias? É o ano bissexto? Tá. E o que mais? Vou colocar lá. Percento de. Vocês nunca tinham feito isso. Aham. Ah, oi? Scanf também. Tá certo aqui? Então, que ano? Que mês? Não, vamos testar o. Hã? Fevereiro, não é? Não é o que faz diferença? 1906 tem 365 dias. 1900, eu esqueci de colocar o barra N, né? O mês 2 tem 28 dias. Tem futuro? Deixa eu colocar o barra N aqui, que eu não coloquei. Nem aí, nem aqui. Oi? Ah, tem um texto gigante ali. Entenderam aí? Coloquei? Acho que é compacta, né? É, compacta. Hum? Tá bom, tá bom. Às vezes acontece, né? Tem que testar. Compacta. Nunca aconteceu com vocês, né? Tá bom.
Então, 1905, mês 10, dia 20. Foi isso que a gente fez o teste, não foi? 1905 tem 365 dias, o mês 10 tem 31, e a data 10 do 20 do 10 de 1905, compactada, tem 1753 dias. Ficou bacana? Ah, valeu. Entendeu? Alguma dúvida aí? Gostaram do textinho ali, colocando os valores aí? Oi? Agora depois de entender, eu só fico vergonha porque não tem problema na matéria. Tá. Entenderam aqui que o formato a gente trabalhar as variáveis. Observe que eu só dei um return em cada função, certo? Que a maneira da gente trabalhar nesse formato, a gente deixa o código bem mais clean, né? É, É mais rápido, né? E fica até mais rápido na hora sim, de compilar. de compilar, né? Então, o que acontece? A gente tem a ideia de utilizar, dá para fazer colocando todos eles com if? Até dá. Mas quando a gente usa esse formato de colocar por padrão o valor, aqui eu não poderia, por exemplo, usar sem ter o else if aqui, certo? Por quê? Porque eu tenho os valores que eu deixei aqui. Então, tem que colocar todas as outras condições explicitamente. Não posso morrer com else lá no final, certo? Mas, por outro lado, o código fica bem mais tranquilo, bem mais fácil de entender. Certo, eu assim, Hã? por que nós falamos isso? Porque neste caso, eu estou comparando todos eles tendo a ver com um mês, certo? Então, como eu tenho todos eles havendo com um mês, quando eu uso o else if, eu já estou descartando uma série de outras possibilidades. Já estou induzindo, colocando ele dentro das possibilidades já existentes. Então, isso só pode fazer quando a gente está trabalhando só com else. Observe que eu não coloquei no if o ano junto. Poderia colocar o ano junto? Poderia, só que se eu coloco o ano junto, aí ele já compromete o processo. Porque daí eu vou ter que ter um outro else depois, né? Só que o else pode ser por duas razões. Pode ser em função do mês ou pode ser em função do ano. Quando eu faço separado dessa maneira, e eu destaquei que esse if aqui tem a ver com o mês, o else dele, o if, também está vinculado somente com o mês. Aí eu separei o ano de uma forma à parte. Neste caso aqui, daí eu vou tratar o ano. Os outros casos, eu não preciso nem tratar o ano, porque o número de dias não vai mudar de 31, quando for 31, em função do ano, nem quando for 30. Então, ele vai deixar o código mais enxuto, né? Então, muitas vezes a gente deixa o código mais limpo, mais fácil de entender. Bacana? Deu para entender essa parte do processo aqui do compacta aqui? Esse processo do compacta é uma base para fazer o D, que é o próximo. Só que não posso usar for. Por que que eu não posso usar for? Eu não sei quando termina. Mas aí o que que acontece? Como é que vai iniciar esse outro exercício? Eu vou pegar um único valor, que seria esse 1753 aqui, por exemplo, certo? Como é que vai trabalhar com esse 1753? Então, a ideia é mais ou menos assim, ó. Deixa eu abrir aqui. Tá? O que que é a ideia que se tem? Eu vou chegar aqui com a variável dias, valendo 1753. Nós fizemos a conta e a conta bateu desse jeito, entendeu? Como é que a gente faz para contar esse caso aqui? Eu vou ter que vir aqui, ele começa, o ano vai começar com 1901, não é verdade?
como o ano vai começar com 1901, eu vou ter que tirar o número de dias. Ó, o que que acontece? Eu vou ter que, eu vou ter que chamar aqui desse valor aqui de 1753. Então, vou ter que calcular o dias ano de ano. E neste caso, o dias ano aqui vai valer 365. E eu vou ter que tirar do dias aqui, vou ter que subtrair dias menos esse cara, quando ele vale 1901, que vai dar 365. E eu vou ter que diminuir enquanto esse valor for maior que o número de dias ano que tem pela frente. Faz sentido? Como assim? Ah, ele vai tirar aqui, faz a conta aí, quanto que vai dar 1753 menos 365? 1.300, 1.200, 1.388. Ó, aí ele vai pegar de novo aqui. Então, o que que aconteceu? O ano aqui no caso, ele já passou a valer 2, porque eu já tirei 365 dele. Aí eu vou fazer de novo. Dias, recebe dias, menos dias, ano, e ele vai diminuir o ano, que é 1902 agora, certo? Que vai dar menos 365 dias novamente, não é isso? Isso vai dar quanto? Dias vai sobrar 1023, não é isso? E ele vai ter que fazer de novo, até chegar a um número de dias que vai ser menor do que 365, porque todo ano vai ter pelo menos 365. Pode ser, de repente, 366 se bater exatamente um dia de fevereiro lá, certo? Mas aí vai fazer o quê? Aí ele vai sobrar um número. Diminui de novo aí, por favor, 365. Não vou fazer o detalhe. 658. 658. Então vai vir aqui, próximo valor que vai vir aqui, 658. Tira mais um, por favor. 56. Ah, agora 306. 292. 292 é menor do que 365, não é? Aí você começa, aí vai vir começando com o mês. O mês vai começar com 1. Então você vai tirar 31 dias daqui. Vai ficar quanto? Duzentos 61. e sessenta e um. Aí vai tirar mês 2 menos 28. 233. Aí vai tirar mês 3 que tem menos 31. Vai dar 201. 2. Mês 4 vai tirar 30. Vai dar 172. Certo? Aí vai tirando a quantidade de dias que tem mês a mês, certo? Até quando? Até ele ser, enquanto ele for maior do que o número de dias que tem no mês seguinte, certo? Se for menor que a quantidade de dias do mês seguinte, ele tem que cair fora. Deu para entender? Faz sentido isso? Tá? E daí, conforme ele vai fazendo isso, aí fechou o mês. Aí vai sobrar o dia, certo? O mês aqui vai chegar até 5, vai chegar até 6, 7, 8, 9 e 10 pela nossa conta, certo? Aí o restante é dia. Fez sentido? Seria menos um, né? Não, é que aqui no caso vai ser o dia mesmo. Não vai ser menos um, nem mais um. Porque eu estou subtraindo o número de dias dos meses e anos, certo? O que sobrar vai ser o número de dias que vai dar. Deu para entender? Fez sentido?
que eu passei, a lógica. Vamos utilizar as rotinas, as funções que a gente já usou. Não, não. Só as funções que eu estou pedindo, certo? É as novas. É porque a ideia, só que daí tem que lembrar que essa, o descompacta, que é essa daqui, essa ideia que tem aqui, ele vai fazer o quê? Nós vamos usar as passagens de parâmetro por referência, que a gente não tinha usado até agora, certo? Tem que usar o asterisco antes da variável, no subprograma, e onde vai chamar, eu tenho que usar o e-comercial para ele passar a variável, o endereço da variável. Ele vai retornar o dia, mês e ano ajustado. Deu para entender? Bacana? Alguém tinha pensado dessa maneira? Não. Mas deu para abrir um pouco a ideia de como trabalhar. Beleza. Teve que adicionar? Aí tá no Ah, é? Ah, então tá. Então pode ser. Tem que testar. Como eu sempre digo. E tem que testar. Beleza? Alguma dúvida aqui? Gostaram do código? Beleza? Então tá bom. Posso fechar aqui a videoaula?